Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à primeira sessão do JECTEC, uma iniciativa da Direção-Geral de Energia e Geologia, que terá lugar na última quarta-feira de cada mês, às 15h30. A JECTEC nasce da vontade de abrir portas, de dar visibilidade ao trabalho técnico e científico desenvolvido nesta Direção-Geral, de explicar melhor o papel das nossas equipas e de contribuir para um debate mais informado sobre os grandes desafios dos setores da energia e dos recursos geológicos. A sessão de hoje será dedicada à sustentabilidade num contexto marcado pela transição energética, pela descarbonização da economia e pela necessidade de adaptação a novos desafios económicos, ambientais e territoriais. Aproveito para agradecer desde já a disponibilidade dos oradores que hoje irão partilhar connosco os seus conhecimentos e experiências, bem como a presença de todos os participantes. Sem mais demoras, iniciamos o programa e passo a palavra ao Diretor de Serviços de Sustentabilidade Energética, Paulo Partidário. Muito obrigado e uma excelente sessão a todos. Muito obrigado, muito boa tarde. A nossa contribuição de hoje vai incidir sobre a unidade orgânica dedicada à sustentabilidade energética, onde temos 3 unidades operacionais. O objetivo desta primeira apresentação é rápido, no sentido de pôr em perspectiva aquilo que é a nossa missão, quais os objetivos que temos associados, e nessa medida respondermos com todos os recursos possíveis, respondemos aos vários desafios que vamos tendo dentro do ambiente de direção-geral, onde procuramos também fazer desenvolvimento na medida em que seja possível equacionar os desafios que são úteis à própria sociedade e ao país em particular. Nesta medida, esta unidade orgânica tem atividades estratégicas em 3 grandes tipologias. Uma é de implementação de políticas, monitorização e feedback. Outra de investigação e inovação, onde temos projetos, estudos, planos, estratégias, conforme as oportunidades nos surgem. E, finalmente, uma área de colaboração ou de co-colaboração e cooperação, aqui ao nível quer nacional, quer sobretudo europeu, apesar de haver também algumas colaborações a nível da OCDE e das Nações Unidas. Do ponto de vista deste âmbito de atuação no qual estas tipologias estão inscritas, temos efetivamente uma preocupação de corresponder com os grandes desafios da nossa sociedade em relação à descarbonização, que é uma descarbonização profunda. Estamos, portanto, perante um quadro de disrupção em relação a práticas, procedimentos. Essa transição energética associada traz desafios societais grandes e é nessa medida que as 3 unidades operacionais funcionam. Uma primeira unidade operacional virada para a resolução de problemas, centra-se em loops que vão focar não só em questões complexas associadas à própria transição, como também aos meios para implementar e às próprias barreiras que são colocadas perante esses desafios. Nessa medida, temos tido a oportunidade também de concorrer em parceria em projetos cofinanciados pela Comissão Europeia. É possível aí olhar para aspectos muito contextualizados, como é o caso do hidrogênio, ou como veremos nas contribuições dos colegas que seguirão, também, quer desde o ponto de vista do abastecimento de energia renovável, aos vetores energéticos e também aos sistemas urbanos, onde há necessidade em todas estas situações e para além daquilo que são os setores típicos de descarbonização e de eficiência energética, edifícios, indústria e transportes, olhar de facto em função das diferentes escalas, olhar de uma forma sistémica e holística para os sistemas conforme os estamos a analisar. Portanto, há aqui efetivamente uma preocupação de tirar partido de diferentes unidades de análise em função dos desafios e das observações que precisamos fazer. Do ponto de vista das unidades, voltando às 3 unidades que temos, uma é a divisão de estudos de sustentabilidade energética, outra é da divisão de eficiência energética e uma terceira associada aos consumidores vulneráveis de energia, onde efetivamente também há questões importantes. Do ponto de vista estrito, para já da sessão de hoje, associada à divisão de estudos e sustentabilidade energética, nós vamos ter a oportunidade de assistir à identificação de atividades que contam, quer do ponto de vista macro,
quer do ponto de vista meso, quer do ponto de vista micro, contam com diferentes contributos e nos quais temos vindo a trabalhar ao longo dos anos e mais concretamente atualmente na área da descarbonização dos setores e com pano de fundo, com várias ferramentas de análise, entre elas a própria monitorização. Eu tenho a oportunidade também de ouvir falar sobre a experiência que temos tido na monitorização energética. Nesta medida, eu gostava de dar a palavra ao meu colega Paulo Martins, que é chefe de divisão desta divisão de estudos e sustentabilidade energética. Obrigado. Paulo? Boa tarde a todos. Obrigado, em primeiro lugar, à equipa de comunicação, aqui representada pelo João Silva, e os parabéns pela dinamização deste evento e por esta oportunidade que nos dá de divulgar o trabalho que a DGEC faz na área da sustentabilidade energética. Claro que também tenho que agradecer ao diretor de Serviços da Sustentabilidade Energética, o Dr. Paulo Partidário, que falou antes de mim, pela coordenação e colaboração e trabalho em equipa desde há longa data, sem o qual isto não seria possível, evidentemente. Embora não esgote toda a atividade da divisão de estudos e sustentabilidade energética, preparámos um pequeno programa que resume as principais áreas e os resultados obtidos por esta equipa nos tempos mais recentes e falando também um pouco sobre o futuro. O programa do seminário está aqui apresentado e foca-se nestas vertentes, dividindo pela área dos gases renováveis, dos modelos energéticos e planeamento estratégico, energia renovável no mar e terminando com a transição energética e os bairros de energia positiva. Claro que o aspecto fundamental da nossa equipa é a própria equipa. As pessoas que trabalham nesta equipa têm uma larga experiência na área de trabalho de sustentabilidade energética. Alguns de nós já trabalham nesta área há mais de 3 décadas. É uma equipa, como vê, multigeracional, multidisciplinar e que, graças ao seu esforço e dedicação, permite a entrega dos resultados que vamos apresentar de seguida. A Divisão de Estudos e Sustentabilidade Energética teve a sua origem em 2015, com a criação na altura do que se chamou uma Divisão de Estudos, Investigação e Renováveis, pela migração de uma equipa que vinha do Laboratório Nacional de Energia e Geologia e que na Direção-Geral de Energia e Geologia começou a trabalhar numa área mais de desenvolvimento, de investigação e especificamente focado nas renováveis, mas também abrangendo outras áreas. E em paralelo, claro que damos também apoio ao desenvolvimento e operacionalização das políticas públicas. Passados 10 anos, desde 2015, em 2025 houve uma nova remodelação dentro da DGEG e foi criada a Divisão de Estudos e Sustentabilidade Energética, que neste caso viu o seu âmbito alargado, deixando de estar restrito apenas às energias renováveis, mas passando a trabalhar em toda a área de energia e geologia, tendo em perspectiva a sustentabilidade energética. O objetivo central de toda esta atividade a longo prazo, obviamente, é a descarbonização da nossa economia e trabalhamos em áreas incluindo as energias renováveis, a eficiência energética, o roteiro de neutralidade carbónica ou o Plano Nacional de Energia e Clima, mas também focamos a área de energia, incluindo aqui a Near Zero Industry Act e o Clean Industrial Deal, que são instrumentos da União Europeia recentemente publicados. Focando agora uma das áreas de trabalho que desde cedo se mostrou fundamental para a DGEG,
os gases renováveis, aqui incluindo o hidrogênio e o biometano. Esta área deriva não só dos regulamentos europeus, das diretivas europeias, incluindo aqui a Diretiva das Energias Renováveis na sua última versão de 2023, mas também na anterior, ou a renovação, a remodelação da Diretiva do Mercado Interno para o Gás, passou a incluir não só o gás natural, mas também os gases renováveis e especificamente o hidrogênio, mas também a renovação da Diretiva do Mercado Interno para a Energia Elétrica. Em termos nacionais, o roteiro de neutralidade carbónica publicado em 2019, que tinha como objetivo a neutralidade carbónica em 2050, foi depois complementado com o Plano Nacional de Energia e Clima, inicialmente publicado em 2020 e que tem o curto e médio prazo, em termos de contributo do setor de energia para a neutralidade carbónica em 2050. Aqui destaque também para a revisão do Sistema Nacional de Gás, que foi publicado também em 2020 e que introduziu pela primeira vez o conceito dos gases renováveis em Portugal. Em resultado deste enquadramento europeu e nacional, foi publicada em 2020 a Estratégia Nacional para o Hidrogênio, sob a forma de uma resolução do Conselho de Ministros. Um pouco mais tarde, mas também estava a ser trabalhado desde há bastante tempo, um plano de ação para o biometano, foi publicado em 2020. Este não teve uma colaboração tão intensa, um trabalho da responsabilidade da DGEG, mas contou certamente com os contributos e com os parceiros da DGEG, e da qual integramos neste momento o grupo de acompanhamento e coordenação. Como referi, a Estratégia Nacional para o Hidrogênio foi publicada em 2020, tendo como objetivo principal adicionar um fator de estabilidade ao setor energético, através da introdução gradual do hidrogênio enquanto pilar sustentável para uma transição para a economia descarbonizada e constituindo uma oportunidade estratégica para o país. Esta estratégia inclui a promoção e dinamização de medidas dirigidas à produção e ao consumo de hidrogênio renovável, abrangendo vários setores da economia nacional, e pretende criar as condições necessárias para uma verdadeira economia do hidrogênio em Portugal. Esta estratégia definiu objetivos para 2030, que estão aqui listados, mas que neste momento estão em processo de revisão, devendo sair durante o corrente ano uma atualização destas metas, tendo em conta a realidade atual, as lições aprendidas desde 2020 até 2025 e também a revisão do enquadramento europeu desde então. Por outro lado, o Plano de Ação de Biometano, que foi publicado em 2020, é coordenado pelo Laboratório Nacional de Energia e Geologia. O grupo central de acompanhamento e coordenação inclui o LNEG, a Agência Portuguesa para o Ambiente e a DGEG. E este plano tem como visão estratégica promover um mercado de biometano que de forma sustentável permitirá reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, descarbonizando, mais uma vez, a economia nacional e reduzindo as importações de gás natural. O plano de ação para o biometano está dividido em duas fases. Uma primeira fase relativamente curta, de 2024 a 2026, onde estão incluídas umas medidas de curto prazo que já estão em implementação, e iniciou-se já em 2025 e continuará em 2026 um processo de monitorização do sucesso de implementação destas medidas e a revisão da estratégia para aplicação a partir de 2026 até 2040 para esta segunda fase do Plano de Ação do Biometano. Uma atividade importante e fundamental aqui na área dos gases renováveis é a dinamização e operacionalização de programas de financiamento para
promover a produção de gases renováveis. Desde 2020 até 2024 estão aqui listados 4 programas de financiamento. O primeiro da responsabilidade do POCUR e os 3 seguintes da responsabilidade do Fundamental, e já ao abrigo do Programa de Recuperação e Resiliência. Estes programas somaram cerca de 295 milhões de euros de financiamento e foram financiados cerca de 70 projetos. Aqui de notar que ao longo dos processos de evolução e aprendizagem destes programas de financiamento fosse aumentando as condições para igualar a promoção de produção de hidrogênio e de biometano. Portanto, o número de projetos de biometano aprovados foi em crescendo ao longo destes 4 avisos. Para além destes avisos de financiamento para a produção de gases renováveis, há outros procedimentos concorrenciais em que a nossa equipa também participou, no sentido da descarbonização. Recordo aqui o procedimento concorrencial para a atribuição de capacidade de ligação que foi disponibilizada com o encerramento da central do Pego em 2021, em que nós participámos no programa do concurso e na avaliação das propostas, na seleção da proposta vencedora. Em 2023, o programa de compra centralizada de biometano e de hidrogênio, que aqui pretende financiar não apenas o CAPEX, mas a operação dos projetos de produção de gases renováveis, tinha uma dotação inicial de 140 milhões de euros e em que foram selecionados 9 projetos, 1 de biometano e 8 de hidrogênio para receberem financiamento. Atualmente, há um processo que está em curso também nesta área do financiamento, o Fundo de Modernização, com uma dotação superior a 300 milhões de euros, em que foram recebidos cerca de 250 projetos. Neste momento estão em avaliação do lado do BEI. Esta colaboração foi assegurada através da Ana Oliveira, um dos elementos da nossa equipa da DESE, e que deverá ter continuidade no futuro. Para além disto, a nossa equipa colaborou também com outros programas de financiamento, desta feita por iniciativa do IAPMEI, ou coordenados pelo IAPMEI, e na área da descarbonização da indústria, ou a indústria neutra em emissões. Ainda na área dos gases renováveis, a nossa divisão de estudos e sustentabilidade energética participa num conjunto de grupos de trabalho internacionais, europeus e nacionais. Eles estão aqui listados, incluem desde a Agência Internacional de Energia, DGNR a nível da União Europeia, com a rede AINET, ao nível do SETPlan, participamos também em vários grupos de trabalho, vão ouvir falar mais à frente noutros. Aqui está referido o grupo de trabalho do hidrogênio. Trabalhamos também ao nível da IRENA, também há um grupo de trabalho de uma plataforma colaborativa na área do hidrogênio. E depois a nível nacional, como referi, estamos no grupo de acompanhamento e coordenação do Plano de Ação para o Biometano, na estratégia de acompanhamento na estrutura de acompanhamento da Estratégia Nacional de Efluentes Agropecuários e Agroindustriais, que inclui valorização energética. Estamos também no grupo de acompanhamento e contribuímos para a definição do roteiro para a descarbonização da aviação e, obviamente, o que já referi, a DGEC tem um papel muito importante no desenvolvimento, acompanhamento e monitorização da Estratégia Nacional para o Hidrogênio. Outros projetos de referir e destacar ainda, também na área dos gases renováveis, mas incluindo já outras áreas, a ação concertada para a diretiva das energias renováveis é um programa de longa data, já vai na sua 4ª edição, que termina agora em 2026, foi financiada pela Horizon 2020 e já foi submetida a versão 5 desta ação concertada, que terá início no 2º semestre de 2026 e durará até 2030. Ainda no âmbito do SETPlan e do Grupo de Trabalho de Implementação sobre o Hidrogênio,
participamos também num projeto financiado pelo Horizon Europe, que pretende fornecer suporte organizacional e logístico a este grupo de trabalho, a duração de 24 meses e terminará agora também em 2026. A trabalhar no futuro, começámos em 2025 e será continuado em 2026 um processo de desenvolvimento de 2 projetos pré-definidos que estão a integrar o programa de financiamento da EA Grants, que será iniciado no segundo semestre de 2026. Estes 2 projetos pré-definidos, um deles é na área do biometano, prestará apoio à revisão do Plano de Ação para o Biometano, será um programa mais curto, apenas com 18 meses, e um segundo projeto pré-aprovado que foca o desenvolvimento de uma zona livre tecnológica na zona de regadio do Mira, com uma extensão um pouco mais longa, de 2026 a 2029, e que será focada nas tecnologias agrivoltaicas. E, terminando a minha apresentação, vou passar à fase seguinte do programa, agora da responsabilidade do investigador principal da DGEG, o Ricardo Aguiar, o nosso elemento da área da modelação energética, responsável pelo planeamento energético da DGEG do Sistema Energético Nacional e que tem dado um contributo importantíssimo para alguns destes instrumentos e destas estratégias nacionais que eu tenho falado. Obrigado, Ricardo. Vou parar a... Ok. Obrigado, Paulo Martins. Vou então lançar a minha apresentação. Peço desculpa, estou aqui com dificuldade momentânea. Ok, obrigado por este compasso de espera. O tema aqui da minha apresentação é o do suporte tecnológico às atividades desta divisão. Concretamente, vou começar pelas ferramentas que temos desenvolvido e que temos a utilizar na divisão, sendo que temos ferramentas para representar um conjunto de processos relacionados com o Sistema Energético Nacional, desde logo inputs ao nível da demografia, da economia e dos estoques dos vários equipamentos. Depois temos uma modelação dos vários setores das atividades económicas, que inclui os setores do balanço energético nacional, e temos uma discriminação por vetor energético, eletricidade, combustíveis, e por uso final em muitos dos casos. Depois temos uma descrição de processos relativos ao transporte de gás, ao blending, isto é, a mistura de biometano, hidrogênio e metano sintético na rede
de gás, transporte de eletricidade, distribuição de eletricidade, armazenamento relacionado com a eletricidade também. Descrevemos também todas as emissões associadas a estes processos, inclusive as biogénicas, visto que são importantes quando tratamos dos processos de CCU e de CCS, de captura de carbono e utilização para combustíveis sintéticos e sequestro geológico, ou seja, o CCS. Temos também os processos relativos à eletricidade, centrais, sistemas mais pequenos, o despacho, e com um foco também na parte que diz respeito à produção por hidrogênio por eletrólise. Descrevemos também os processos que existem na refinaria, inclusive ao nível de produtos não energéticos, e temos ainda processos relacionados com biocombustíveis, biogás, biometano, biocombustíveis líquidos a partir de várias categorias de materiais e produção de HVO e de bio-SAF, ou seja, combustíveis sustentáveis para a aviação. E, finalmente, last but not least, os processos relativos ao hidrogênio renovável, ao fabrico de combustíveis sintéticos, inclusive também de produtos sintéticos não energéticos para a indústria. As ferramentas que temos principais são estes dois softwares que eu vou agora mencionar, um que é o LIP e que permite descrever todos estes processos ou representar todos estes processos ao nível dos inputs, dos outputs, das eficiências, dos custos, etc. E isto permite-nos descrever ao longo do tempo como é que evolui a procura, a produção de combustíveis, de eletricidade, as importações, as exportações. Portanto, é uma ferramenta que nos permite projetar ao longo do tempo como é que as coisas se passam com um detalhe bastante elevado. E depois temos, não ao longo do tempo no sentido de anual, mas ao nível do tempo no sentido de intra-anual, temos estas ferramentas que se chama Energy Plan, que tem menos processos representados, contudo tem uma resolução horária e trata com muito cuidado as questões do armazenamento, da passagem de energia de uma hora à outra no armazenamento, que é extremamente importante para o caso de refinar os estudos do LIP. De facto, nós temos então a possibilidade de, hora por hora, acompanhar a evolução do sistema energético ao longo do ano e assim obter maior robustez nas nossas projeções. Estas duas ferramentas são articuladas da seguinte forma. Como eu mencionei, ao longo do tempo usamos o LIP e depois, em anos específicos, fazemos uma articulação com o Energy Plan de forma a termos uma resolução mais detalhada e mais robusta. Ora bem, como é que isto se processa para além na utilização destas ferramentas? Elas estão encadeadas da seguinte forma: a partir da literatura, das estatísticas, das bases de dados, de custos, de eficiências, enfim, de emissões, relativo às várias tecnologias. Isto são inputs do nosso modelo sobre LIP, que se chama Janus 5, neste caso vai na versão 5, e este modelo recebe, instalado em LIP, como já mencionei, recebe inputs também de modelos auxiliares de estoques de veículos, de rodoviários de várias qualidades, vários tipos, quero dizer, estoques dos edifícios, de serviços e de residenciais, e estoques de equipamentos, como por exemplo ar-condicionado, painéis solares térmicos, fotovoltaicos, etc. Portanto, estes modelos de estoque permitem, digamos, uma refinação dos inputs
para o modelo principal, o JAMOS. A partir daí há etapas de pós-processamento, o que não é tarefa menor, é bastante complexo, dada o grande volume de dados e diversidade de dados. Este pós-processamento alimenta, então, como eu mencionei atrás, o software Energy Plan, e que este frequentemente leva com feedback para o modelo principal, para afinações e revisões. Enfim, a certa altura do pós-processamento saem os resultados finais que são comunicados. Isto é relativo aos modelos propriamente ditos, às ferramentas que usamos, e com estes modelos nós podemos implementar cenários. O procedimento geral é este: analisamos o status quo, digamos, e as opiniões dos stakeholders, o que há em termos de prioridades, de planos, e introduzimos nestes modelos os pressupostos, certos dados, constrangimentos relativos, por exemplo, à disponibilidade de recursos, por exemplo, de biomassa, e objetivos, como necessariamente os objetivos comunitários e outros publicados na legislação nacional, e isto são parâmetros para concretizar os modelos. Depois temos aqui várias avenidas. Podemos recorrer à modelação em versão custo ótimo, ou seja, encontrando o caminho mais barato, vá lá, para chegar aos objetivos. Contudo, na nossa experiência, isto muitas vezes sobrepõe-se a outras considerações, como, por exemplo, segurança do abastecimento, capacidade de internamente, ou seja, dentro de Portugal, produzir energia, etc., de forma que nós não costumamos usar esta via, embora o possamos fazer, e trabalhamos mais do ponto de vista de forecasting e backcasting, ou seja, ou projetando para a frente, ou projetando para trás, por exemplo, ou designadamente, a partir da neutralidade carbónica em 2050, e depois andando para trás para ver como é que tem que evoluir o sistema energético. Portanto, a combinação destes dois perspectivas, forecasting e backcasting, dá origem a cenários mais robustos. Podemos gerar uma série de cenários e a sua análise acabamos por fazer frequentes reajustes e alterações até conseguirmos um conjunto de cenários finais através de análise de sensibilidade aos vários parâmetros e através de critérios sobre quais são estes cenários que são preferenciais, muitas vezes preferenciais em termos de políticas públicas. Bom, a segunda parte da apresentação da minha apresentação é sobre planeamento estratégico. Estes cenários são usados aqui na Direção-Geral em planeamento estratégico, ou seja, planeamento mais médio e longo prazo, até 2050 e às vezes até um pouco mais além, e isto parte muito da pressão que há em termos de diretivas comunitárias, do Pacto Ecológico Europeu, neste caso concretizado no Pacto para o Clima, e isto dá origem, como sabemos, a documentos estratégicos ao nível já não comunitário, mas a nível nacional, dos quais os são mais evidentes o Roteiro de Neutralidade Carbónica e o PNEC. E estes, por sua vez, em princípio, deveriam incluir ou pelo menos orientar outros planos de nível ainda mais baixo, mas que ainda têm características de planeamento estratégico. Eles já foram mencionados aqui: o RONDA, a Estratégia do Hidrogênio, o Plano Nacional de Renovação de Edifícios, o Plano de Ação para o Biometano e outros que não cabe neste curto espaço de tempo mencionar. Temos assim estas aplicações em termos de planeamento estratégico, portanto médio e longo prazo, muitas aplicações que nos são solicitadas na transposição de diretivas, no planeamento estratégico, como já mencionei, mas um conjunto de outras coisas que surgem com muita frequência e que são bastante, digamos,
que nos ocupam grande parte do tempo, solicitações ao nível da Agência Internacional de Energia, da Comissão Europeia, e mesmo de entidades nacionais e internacionais relativamente a estes dados de cenarização prospectiva. E depois temos um conjunto de estudos obrigatórios sobre estas diretivas, que também é necessário efetuar com uma certa periodicidade e para o qual é essencial dispor destas ferramentas de modelação e de cenarização. Como é que divulgamos o nosso trabalho? Estou aqui a terminar. Bom, através de artigos em congressos, em revistas científicas e revistas técnicas, em relatórios dos projetos em que participamos e relativos às nossas obrigações, nossas, quando eu digo nossas, é da Direção-Geral, e outras publicações da Direção-Geral que estão disponíveis em website, relativas a publicações sobre, digamos, estudos e cenários, e portanto temos aqui todo um conjunto de publicações e resultados que vão sendo publicados e atualizados. Para terminar, menciono que a DES é quem representa a IRENA, representa Portugal na rede da IRENA sobre cenários energéticos de longo prazo, e deixo-vos com um pequeno cheirinho da atualização que está em curso sobre a estratégia do hidrogênio e que demonstra um pouco o detalhe a que podemos chegar com estas modelações e cenarizações. Obrigado. Obrigado, Ricardo. A seguir temos a entrada da Ana Andrade, que nos vai falar sobre os trabalhos da Direção-Geral de Energia sobre a energia renovável no mar. Ana, faz favor. Olá. Estou a partilhar alguma coisa ou estamos a ver todos? Olá, Ana, pedia só que metessem a apresentação para conseguirmos Bem. ver melhor. É isso mesmo. Ok. Obrigado, Ana, e Pronto. boa apresentação. Ok, obrigada. O objetivo desta apresentação é referir a nossa contribuição no domínio da energia renovável no mar. Portugal é um país onde tem havido bastante atividade neste setor. Isso deriva do facto de sermos um país com recurso de energia das ondas e energia eólica na região marítima. E, como se pode verificar, ao longo dos anos têm aparecido ao longo da costa continental portuguesa diferentes dispositivos de aproveitamento de ambos os tipos de energia renovável, suportados por uma indicação e uma designação específica das áreas marítimas associadas e também por documentos estratégicos e regulamentação derivados de iniciativa governamental de apoio. Este trabalho tem sido suportado por empresas, por instituições de investigação e desenvolvimento, mas também pelas entidades relacionadas com o governo, entre as quais se contam a DGEG. Em particular, e como acontece noutras divisões da DGEG, este trabalho de apoio consubstancia-se na participação a nível nacional, mas também a nível internacional, através de organizações e grupos de trabalho, através da implementação das políticas públicas que vão sendo definidas, em resposta às solicitações da Comissão Europeia, da direção da DGEG e da tutela na área da energia, e também, no nosso caso em particular, também por projetos de investigação e desenvolvimento e por atividades de investigação e desenvolvimento independentes desses projetos e pela realização de diferentes tarefas de transferência de conhecimento, como sejam a elaboração de relatórios, artigos e palestras de divulgação técnica e para o público em geral. No campo dos grupos de trabalho, seria de referir nesta área da energia no mar,
que inclui a eólica e a energia dos oceanos, no caso português é sobretudo a energia das ondas, a participação em grupos europeus do SET-Plan, Implementation Working Groups, que nós participamos na energia dos oceanos desde 2017, a partir deste ano com representação com a ANI. Participamos desde 2020 do grupo de energia eólica, que inicialmente era offshore, mas agora também compreende a energia eólica em terra, e também um pouco em relação com isso, com o grupo de implementação de corrente direta, que inclui também, que inclui atualmente não só a alta tensão, mas também a baixa tensão, em colaboração com a Inesctec. Participamos a nível internacional mais geral, recentemente, também num grupo da International Energy Agency, um Technology Collaboration Program na área dos sistemas de energia dos oceanos. Fazemos uma co-representação com o ISTER, portanto, como alternate. E de uma forma também menos direta, mas também colaboramos com grupos relacionados com a energia eólica offshore do IRENA, em que Portugal é membro, a partir de vários deles de 2022 e 2023. Um deles tivemos uma ligação antes, mas o grupo não se encontra atualmente muito antigo. Nestes grupos mais recentes em que Portugal colabora, nós participamos com a revisão de relatórios, já contribuímos com apresentações em reuniões e servimos de articulação frequentemente para a identificação de oradores para reuniões a nível ministerial. Internamente é interessante porque, como foi visto inicialmente, a partir de 2015 a DEIR existe, foi a tempo de participar e de contribuir para um conjunto de iniciativas governamentais e de iniciativas públicas nestas áreas, realizadas sobretudo através de diferentes grupos de trabalho, no caso da eólica, da energia eólica ou das energias renováveis no mar, mas falamos mais na eólica pelo facto de ser esta a tecnologia que neste momento está mais amadurecida tecnologicamente. O grupo de trabalho que teve início em 2016, designado Energia no Mar, e que se destinou a elaborar o roteiro para uma estratégia industrial para a energia renovável no oceano. A DGEG participou nos trabalhos e na escrita do relatório final. Mais recentemente, o grupo participou em conjunto com outras divisões da DGEG no grupo de trabalho interministerial para energias renováveis offshore e ainda mais recentemente no grupo de trabalho que está a preparar o procedimento correspondente ao primeiro leilão para a eólica offshore. Em particular, contribuímos com uma elaboração de proposta de critérios não preço. E também participamos noutros grupos, como por exemplo num que esteve dedicado de uma forma também um pouco relacionada ao desenvolvimento de redes inteligentes. Em termos de projetos, participamos nos 2 grupos de projetos que dão suporte organizacional e logístico aos grupos do SET-Plan, ao grupo do SET-Plan em particular de energia dos oceanos, que foram o Ocean SET e o SETIP Ocean. No Ocean SET coordenámos o pacote de monitorização da evolução do setor na Europa e da revisão dessa evolução, análise. Participámos também no grupo seguinte em que essa atividade foi continuada. Participamos na Clean Energy Transition Partnership, dando apoio sobretudo na fase inicial de desenho da parceria, dando apoio à participação da Fundação de Ciência e Tecnologia, e mais recentemente elaborámos a candidatura e encontramos a contribuir para dinamizar o projeto CORES, Comprehensive Offshore Renewable Energy Potential Studies, que se destina que corresponde à iniciativa portuguesa na área da energia eólica offshore que decorre do primeiro leilão. Embora não sejam projetos nossos, são projetos de Direção-Geral de Política do Mar, nós também damos valores e contribuímos no desenho da monitorização na área da economia do mar, em especial da energia renovável no mar, para os projetos CIA-MIND e Estratégia Nacional para o Mar. Especificamente em termos de investigação e desenvolvimento, as nossas competências centram-se no apoio à decisão, sobretudo sistemas de avaliação por indicadores, inclusivamente a DGEG é proprietária da versão profissional de um software WebMacBeth que apoia precisamente esses modelos de apoio à decisão por múltiplos critérios, e continuamos e aprofundamos o trabalho de monitorização do setor, que foi feito a nível europeu para os grupos do SET-Plan, mas que nós aprofundamos e continuamos para Portugal.
Estes são exemplos de publicações nestas áreas. E estes são exemplos desse trabalho continuado, em que verificamos os projetos existentes em Portugal de investigação e desenvolvimento desde 1992, portanto, todos aqueles projetos que deram apoio aos desenvolvimentos no mar e outros que consolidam um conhecimento que existe em Portugal, disseminado por diferentes instituições. E agora, com a expansão da equipa, também estamos a alargar a monitorização, a identificação das empresas que em Portugal são relacionadas com este setor, verificamos, confirmamos a sua atividade, distribuímos-las por áreas, por partes da cadeia de valor, para verificar exatamente que partes podem ser supridas em Portugal em maior ou menor extensão, e diferentes outros parâmetros, como por exemplo a sua distribuição geográfica. Pronto, e também procuramos, na medida do possível, dar resposta àquilo que nos é pedido, nomeadamente uma das solicitações mais prementes relacionadas com a energia renovável no mar tem a ver com o facto da DGEC ter sido designada entidade gestora de diferentes GLT na área da energia, inclusivamente na Zona Livre Tecnológica de Viana do Castelo. Portanto, nós também centramos a nossa atividade em contribuir para o desenvolvimento da mesma, e com isto encerro a minha contribuição e passo a palavra então ao meu colega Rui Frazão, e agradeço a atenção dispensada. Boa tarde a todos. Eu suponho que estou a partilhar, sim? Sim, Rui, Sim. estamos a ver Sim, obrigado. perfeitamente o teu ecrã e está em modo apresentação. Boa apresentação. Obrigado. Ok, então eu vou, de uma forma muito resumida, vou falar da área relacionada com a integração da transição energética naquilo que se chama a transição urbana. Entendida como a área em que se trabalham as as chamadas cidades inteligentes, ou as cidades neutras para o clima, e onde, portanto, existe uma área de esforço bastante importante, que é a inclusão das questões energéticas neste tipo de trabalho. E nesta área temos procurado atuar sobretudo em duas vertentes que se relacionam entre si e que estão presentes, de certa forma, nos dois projetos, nas duas iniciativas que eu vou apresentar. Uma é a dos bairros, conceito dos bairros de energia positiva, e outra é a questão do envolvimento das comunidades neste tipo de trabalho. A primeira iniciativa é uma parceria cofinanciada do Horizonte Europa, que se chama Driving Urban Transition. É uma parceria que teve início em 2022 e onde se organizam concursos transnacionais para financiar projetos em três áreas que eu já vou apresentar. E até agora já ocorreram 4 concursos transnacionais, já existem um total de 136 projetos financiados, existe trabalho a ser desenvolvido em 260 cidades por toda a Europa, e a parceria envolve cerca de 75 parceiros de 33 países da União Europeia e também países associados ao programa Horizonte Europa, e ainda programas de outras partes do mundo, na medida em que esta parceria tem também uma ligação com a missão Inovação das Nações Unidas, ligadas a um projeto ligado ao COP. E, portanto, temos também, por exemplo, a participação de países como o Brasil, a Coreia do Sul, a Tunísia e outros países.
No caso português, esta parceria engloba, sobretudo, organismos públicos ministeriais responsáveis pelas políticas públicas e também agências de financiamento. E a ideia base de uma parceria deste tipo do Horizonte Europa é que em cada país os parceiros que são membros de consórcios dos projetos que concorrem aos concursos são financiados pelas agências de financiamento de cada país e depois a Comissão Europeia acrescenta a esse financiamento nacional até um total de 30%. É esta a ideia básica das parcerias cofinanciadas e é o que acontece nesta parceria Driving Urban Transition. No caso português, há no consórcio a participação de 5 entidades. A nível ministerial, há a DGEG e também a Direção-Geral do Território. Enquanto agência de financiamento, há a participação da FCTIC, que coordena este esforço português, e há ainda a participação de 2 CCDRs, do Centro e a do Norte. Como eu disse, há nesta parceria diversas áreas de atuação, que chamamos percursos de transição, e os projetos, quando são apresentados nos concursos, concorrem a um destes percursos, ou podem também ainda ter uma atuação cruzada entre os vários percursos. No caso português, existem já dezenas de projetos aprovados com participação de entidades portuguesas, mas no caso que interessa particularmente à DGEC, a nossa participação nesta parceria tem a ver sobretudo com a questão dos bairros de energia positiva e a sua contribuição, digamos assim, para as tais chamadas cidades inteligentes ou neutras para o clima. Já estão a ser financiados cerca de 10 projetos nesta área, salvo erro, sendo que os primeiros começaram em 2022 e estão a atingir este ano, no final deste ano, o seu fim. E por isso estamos a planear organizar uma conferência com estes projetos para apresentarem resultados e também debater tópicos prioritários para futuros concursos transnacionais, porque no âmbito da parceria estes concursos vão decorrer até 2028. Em paralelo com a organização de concursos, há também um conjunto de atividades complementares que têm a ver, sobretudo, com a necessidade de envolver um conjunto de atores neste tipo de debates e de discussão, através de iniciativas diversas. E há também a preocupação de elaborar aquilo que chamamos um Knowledge Hub, portanto, uma forma de organizar os conhecimentos que vão sendo obtidos pelos diversos projetos, trabalhá-los e pô-los à disposição do público e das entidades que fazem parte do projeto, no sentido também de vir a alimentar futuras renovações de documentos de política pública. Para já, o que se sabe até agora na área dos bairros de energia positiva relaciona-se sobretudo com estes principais desafios. A questão da integração, como muito bem sabe quem trabalha em iniciativas de produção descentralizada de energia em contexto urbano, as questões da integração desses sistemas locais de produção de energia renovável na rede local. Isso é uma questão muito importante. Outro desafio é a questão dos modelos de negócio associados a este tipo de iniciativas. Existem diferentes modelos, mas há uma preocupação aqui de perceber desses diferentes modelos, quais os que serão mais interessantes ou mais adequados para permitir uma maior generalização deste tipo de iniciativas nas cidades.
Depois a questão da utilização deste tipo de conceito na regeneração urbana, sempre que se planeia numa cidade regenerar um espaço urbano, de alguma forma ter em conta este tipo de conceitos desde o início desse planeamento e não apenas em termos de regeneração urbana, no próprio planeamento urbano, no próprio planeamento da cidade, na medida em que a instalação de produções locais de energia renovável tem um papel importante no próprio planeamento urbano e isso são questões que também terão de ser tidas em conta. Uma outra iniciativa é um projeto também do Horizonte Europa relacionado com a concretização da missão da União Europeia das cidades inteligentes e neutras para o clima, que prevê que em 2030 haja um conjunto de 100 cidades europeias consideradas neutras para o clima. Ora, este trabalho também já vem desde 2022. A seleção que foi feita de um conjunto bastante vasto de cidades que se candidataram para fazer este trabalho resultou em cerca de 112 cidades, 100 da União Europeia e 12 cidades de países associados. E este trabalho envolve um conjunto de diferentes também iniciativas, sendo que este projeto Capacities é um que procura sobretudo, estudar e facilitar esquemas de governação multinível em cada país, de forma a facilitar a atuação das cidades em relação ao trabalho que se propuseram fazer. Este trabalho está baseado num contrato climático que é feito entre a cidade e a Comissão Europeia. Esses contratos climáticos já foram efetuados. Em Portugal, há 3 cidades que estão a participar neste esforço: Guimarães, Porto e Lisboa. Todas elas já têm este contrato climático, ele pode ser consultado online facilmente no site da Comissão Europeia desta missão. E agora há um esforço para implementar esse contrato climático. E isto implica um conjunto de esforços que são providenciados, por exemplo, pela plataforma Net Zero Cities, também pelo Pacto dos Autarcas e por outras iniciativas, incluindo a parceria de que falei há pouco, a parceria Driving Urban Transitions, mas também, no caso deste projeto Capacities, conseguimos este projeto Capacities na sua versão atual começou em 2025 e vai até 2027, mas já houve uma edição anterior que começou em 2022 e, portanto, no âmbito desse trabalho foi possível desenvolver contactos em Portugal com outras entidades relacionadas também com esta missão, tendo as próprias cidades de Guimarães, Porto e Lisboa e outras constituído uma rede portuguesa que é neste momento a plataforma nacional de apoio a este tipo de atividades, que é a Rede de Cidades pelo Clima, de cujo Conselho Consultivo a DGEC faz parte, tal como a Direção-Geral do Território também, que está também ligada a este projeto, e é uma rede que é promovida, que é apoiada em termos de secretariado técnico pelo IST e IN+. No âmbito deste projeto, como eu disse, temos trabalhado sobretudo em questões relacionadas com a governação multinível. Em Portugal temos feito um esforço para procurar relacionar as cidades, por um lado, com alguns organismos governamentais como a DGEG e a Direção-Geral do Território, e envolvendo também estes CDRs a um nível intermédio, no sentido de tentar discutir, debater e levar à prática estas questões, mas também atuar a outros níveis, como por exemplo a nível da capacitação, apoiar esse tipo de atividade que tem sido promovida sobretudo pela Rede de Cidades pelo Clima, mas também, por exemplo, encontrar novas formas de financiamento
na medida em que as verbas envolvidas nestes contratos climáticos são verbas que não são, os apoios que existem, quer a nível nacional, quer a nível europeu, não são suficientes para esta implementação, e isso exige um envolvimento muito mais próximo e mais colaborativo de entidades privadas e, sobretudo, do sistema financeiro. E, portanto, esse trabalho também está em curso, com a colaboração da rede Net Zero Cities. E, para além disso, também uma preocupação na questão do envolvimento de stakeholders neste tipo de iniciativas. E, portanto, este é o trabalho que temos vindo a desenvolver nestas áreas. Estes 2 projetos estão online e têm os seus sítios na internet, têm muita informação disponível que eu convido toda a gente a visitar e a explorar, e, para além disso, permite também a participação de quem estiver interessado num conjunto de atividades, desde webinars, de city panels, de outro tipo de iniciativas que estão presentes, que são apresentadas nos sítios da internet destes 2 projetos e que permitem, portanto, a colaboração e a participação das pessoas, assim haja esse interesse. E pronto, muito obrigado. Obrigado a todos os que estiveram aqui connosco enquanto oradores: Paulo Partidário, Paulo Martins, Ana Andrade, Ricardo Aguiar e Rui Frazão. Obrigado por se terem juntado a nós e partilhar um bocadinho do vosso conhecimento com todos nós, e também obrigado aos participantes que aqui tivemos. E desde já foi um ótimo arranque para este que será um webinar da DGEG nas últimas quartas-feiras de cada mês. Obrigado a todos e até à próxima.